Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gomes, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ações Práticas. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, meu objetivo aqui é mostrar na prática como eu invisto, uma visão pessoal minha. E hoje eu quero compartilhar com vocês um e-mail que eu recebi aqui do Banco Inter. Então tá aqui, ó, esse e-mail aqui, da Inter Invest, né, que é a plataforma de investimentos do Banco Inter. Então tá aqui. Você quer investir no mercado de ações e ter a segurança de ter o capital protegido de quedas? Esse é o produto para você. Nossa estrutura investe no índice S&P 500, que são as 500 empresas lá do índice da Bolsa Americana, né? Considerado o melhor investidor, o melhor indicador de ações nos Estados Unidos. E te dá um retorno de 120% na alta do ativo, sem limite máximo estabelecido. As vantagens não acabam por aí. Até nos piores cenários, você recebe de volta seu valor nominal investido. Ou seja, se o ativo tiver um mau desempenho, você recebe o valor investido de volta. Clique para conhecer mais, sem compromisso de investir. Ok, tá. Então aqui é o seguinte, gente. Isso aqui se chama COE. COE, tá aqui, ó. COE. O que são certificados de operações estruturadas? O COE ele é, na verdade, uma aposta, tá? E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é a Marília Fontes, que é uma especialista, tá? Esse vídeo aqui dela, COI, o que você precisa saber antes de investir, eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário, tá? Se eu não conseguir fixar no primeiro comentário, porque eu ainda apanho um pouco aí com o YouTube, né? Tô aprendendo, eu deixo na descrição do vídeo, tá? E aí vocês podem assistir, ela explica muito, muito legal. Então, mas aqui tem o Banco Inter informando, né, como é que o COI funciona. Então, assim, ele é uma aposta, você vai ter que pagar a taxa de administração, tá? No caso da taxa de corretagem, o Banco Inter fala que eles não cobram, tá? Aqui no Inter você não paga corretagem, mas tem a taxa de administração de 0,5% ao ano, podendo, né, ir de 0,5% a 2% ao ano. Tem o imposto de renda, então vai depender aí do prazo, né, desse COI. Você não consegue retirar o valor antes, ou se conseguir retirar o valor antes, provavelmente você não vai conseguir o valor que, talvez até o valor que você mesmo tem investido, você vai pegar um valor menor, tá? Então aqui ele traz as vantagens, né? Então, vantagens do COI. Como colocado, a maior vantagem do COI é garantir a rentabilidade de uma renda variável combinada à segurança de uma renda fixa. Isso se de fato, né, o índice da qual você está investindo pelo COI alcançar alguma rentabilidade. Porque do contrário, você sai com o dinheiro que você investiu. E aí, 2 anos, 3 anos depois, o mesmo valor que você investiu no passado por conta da inflação brasileira, vai estar valendo menos, né? Hoje, com R$ 1.000, você não compra o que você comprava com R$ 1.000 ano passado, há 2 anos atrás, e por aí vai, né? Com essa alta aí da inflação, então, nem se fala, né? Além disso, ele é mais estável frente às oscilações do mercado devido à variedade de ativos. Esse benefício da variedade também faz do COI um produto mais flexível, possibilitando ganhos com alta ou queda do mercado ou até mesmo em cenários de estabilidade. Como a composição do produto pode ser diferente, ele abrange diferentes perfis de investidores. Assim, é possível investir em níveis de risco mais altos ou mais baixos. Finalmente, ele é um produto que já diversifica sua carteira e, dependendo da modalidade, garante que as perdas não serão grandes demais. Ó, você vê aqui que eles falam das perdas, né? Isso também sem grandes taxas de manutenção e com tributação regressiva do IR. Não concordo que não tenha grande taxa de manutenção. 2% ao ano é uma taxa bem considerável. Se o COI durar, por exemplo, né, 3 anos, 4 anos, 10 anos, vai jogando 2% todo ano para ver quanto que não vai dar isso no final. Né? Desvantagens. Como os COIs possuem pouca ou nenhuma liquidez, ou seja, muito difícil de você vender, o valor de venda no mercado secundário antes do vencimento pode ser menor que o valor investido. Foi o que eu falei. Né? Se você quiser vender antes da hora, você vai ter que vender pelo preço que o mercado está disposto a pagar. E aí, se tem pouca saída, né? Significa que tem pouca gente comprando. Aí complica.
Por isso, é importante que você já tenha sua reserva de emergência formada antes de partir para o investimento em um COI. Ou seja, nunca use o COI como uma reserva de emergência. Outro ponto importante é a falta de cobertura do FGV, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é uma seguradora. Né? Então, por exemplo, CDB tem cobertura, algumas LCAs, LCIs, não sei se todas, mas eu já investi em algumas, tem cobertura, tá? Até 250 mil está cobertado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Claro que não é porque tem cobertura que a gente vai comprar o pior CDB, a pior LCI do mercado. Porque sabe como é que é seguro quando você precisa acionar, né? Por isso, atente-se ao banco emissor do COI, que é quem vai garantir a proteção do capital no final do investimento. Em caso de falência do banco emissor, você pode não receber o valor investido. Você não vai receber o valor investido se o banco falir, né? E aí, o que tem aqui para baixo já não é algo tão importante como o que nós temos aqui. Como eles falam que eles investem no índice S&P 500, então eu vim aqui no próprio site, né, do S&P 500. Ele, inclusive, se traduziu sozinho para o português, achei muito legal isso. Veja que é um site, né, spglobal.com. Não é um site brasileiro, é um site americano. Mas eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para a gente dar uma olhada, né, no histórico desse índice. Então você pode ver que nesse ano de 2022 ele está negativo, em menos 3,90%. Então, né, a gente precisa saber o seguinte: o COI ele está prometendo 120% em cima do retorno positivo do índice. Eu baixei aqui, eu entrei, né, no site da Clear e eu baixei aqui, né, eu baixei a documentação. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Na documentação. Então, ó, a participação no mínimo de 120% na alta do ativo. Então, o ativo teve alta, você ganha. O ativo não teve alta, você não ganha. Então, se a gente fosse considerar somente o ano de 2022, o ativo está em baixa. Quando é que ele vai vencer? Então, ele vai começar no dia 31 de agosto agora e vai vencer no dia 6 de março de 2025. Nós estamos falando de 2 anos e meio, né? Mais ou menos. Uma aplicação mínima de R$ 1.000. Então, em 2 anos e meio, temos uma chance grande do índice, né, S&P 500 subir. Se a gente pegar os últimos 3 anos, ó, se nós olharmos aqui no finalzinho de 2021, o índice ele estava em 4.778. Hoje ele está em 4.305. Então, somente por esse tempo aqui, esse COI, ele já não traria para nós nenhuma rentabilidade. Se a gente estivesse olhando para o passado, tá? Percebam que ele é um índice, vamos por 10 anos aqui, que ele teve, né, uma crescente muito boa. Em 2019 teve uma quedinha aqui, eu confesso que eu não sei o motivo. Em fevereiro, março de 2020 ele despencou, e aí nós sabemos o motivo, né? Foi a pandemia. Mas você veja que depois ele continuou aqui, subindo, subindo. Aí aqui nós tivemos essa queda ano passado, foi por conta de uma construtora muito grande, acho que o nome dela é Evergrande, se não me engano, lá na China, que teve um risco de calote, tá? Depois, e aqui, por que que eu sei? Porque aqui eu tomei prejuízo. Tomei prejuízo por quê? Porque eu fazia trade deste índice. Né? Trade é algo que eu não recomendo para ninguém. Eu parei de fazer trade, já tem um tempão já, e eu não me arrependo, tá? É algo que realmente, ou você é profissional, ou não vá se meter a besta em fazer trade. Tem que ter muito conhecimento técnico mesmo, coisa que eu não tinha na época. E aí ele veio, subiu um pouquinho, aí começamos aqui com a questão Rússia-Ucrânia, né? Então toda essa instabilidade aqui, ó, Rússia-Ucrânia, e ele continua agora se recuperando.
Se a gente fosse olhar o histórico de longo prazo, óbvio que a longo prazo é um índice que tende a subir. Por quê? Porque como ele representa as 500 maiores, né, empresas da Bolsa Americana, são empresas que estão trabalhando, têm funcionários, têm rentabilidade, têm lucros altíssimos. Então, ok. Agora, nós não podemos ignorar dados históricos. Porque você veja que em 2020, em março de 2020, ele caiu a valores de 2000 e... tá difícil pegar o fundinho aqui, mas vamos pôr aqui nesse fundinho. Aí, 2.300, né? 2.300. Ele caiu a valores, ó, 2.300 de 2017, gente. Então você veja, 2020, 3 anos, né? 3 anos atrás, considerado a 2020. 2018 não foi tão diferente, né? 2018 ele caiu a valores também de 2017. Agora, né, com a questão Rússia-Ucrânia, ele caiu a 3.749. Aí vocês vejam que essa queda dele já foi acima, né? Já foi acima, mesmo tendo queda, já esteve acima dos picos, né? Dos topos aqui de cotações anteriores. E ele veio se recuperando forte. Você veja, da última queda, ó, de 3.674, agora ele está 4.300. Então a gente já está colocando aí 700 pontos, né? Que ele subiu. Agora, a gente sabe se ele vai continuar subindo? Ou se acontece mais alguma coisa no mundo, porque agora tá, né, o mundo tá complicado, né? Muita inflação, questão conflituosa, de vez em quando a gente tem China brigando aí com Taiwan, agora mesmo, né, coisa de menos de um mês atrás, China ameaçando aí os Estados Unidos, por causa da Nancy Pelosi que foi lá visitar Taiwan. Então, assim, a gente não sabe, de repente acontece algo aí catastrófico e a coisa, né, cai aqui, fica mais 3 anos enrolado. Então, a questão é o seguinte, se vamos voltar aqui, ó. Se tivermos uma alta, ok. Então, ó, como é que funciona? Vamos lá, cenário 1. Ativo de referência apresenta variação nula ou negativa, ou seja, ele não performou. Com cotação final igual ou abaixo da cotação inicial. O investidor recebe o valor nominal investido. Você vai perder dinheiro? Você só vai perder por conta da diferença da inflação, porque você não vai estar ganhando com a inflação nesse tempo. Então, assim, você vai perder? Você vai, porque o seu dinheiro não corrigiu pela inflação. Agora, você vai pegar menos do que o valor que você investiu? Agora, você investiu R$ 1.000. Você vai pegar menos de R$ 1.000 lá no final, em 2025? Não. Você vai pegar R$ 1.000. Só que nós temos que concordar que R$ 1.000 em 2025 provavelmente vai estar valendo menos que R$ 1.000 agora em agosto. Então, você não vai, mas vai perder dinheiro, tá? Você vai pegar o valor que você investiu. Se o ativo, ou seja, se o SP500 lá em maio, né? Maio de 2025, em março. Em março de 2025. Se ele tiver maior, se ele teve uma variação positiva, o investidor recebe o valor nominal investido, ou seja, os R$ 1.000 que você investiu, você vai receber, acrescido de, no mínimo, 120% do desempenho do ativo de referência. Eles não falam o máximo, né? No mínimo 120%. Ou seja, menos que 120% do desempenho do ativo você não vai pegar. Então, eles dão aqui exemplos, tá? Então, imagine o seguinte. Imagine, nesse exemplo aqui, é um exemplo de 10 mil. Né? Seria um investimento inicial que eu não recomendo ninguém entrar com um valor desse, tá? O valor mínimo a ser investido é R$ 1.000. Então, se alguém quiser se aventurar, lembrando, né, que o COI é uma aposta. Aposta no quê? Você está apostando que o S&P 500, lá em março de 2025, estará superior, né, aos 4.305. Eu não sei quanto que ele estará no dia 31 desse mês, mas vamos dizer que seja os 4.305. Ou seja, você está apostando que lá em março de 2025 ele vai estar 5 mil, 7 mil, 8 mil, enfim, nós não sabemos. Né? Se isso acontecer, você vai ganhar. Se não acontecer, você vai ter seu dinheiro de volta. Seu dinheiro vai ficar preso 2 anos e meio para você pegar o mesmo valor investido. Ou seja, você vai perder para a inflação. Então vamos lá. Primeiro cenário.
A rentabilidade do S&P 500 foi menos 40%, ou seja, ele caiu, ele despencou 40% em 2 anos e meio. Então a rentabilidade do COI, aqui do Inter, zero. Qual que vai ser o retorno do ativo do S&P 500? Então, o retorno do ativo do S&P 500 para o Banco Inter ou para o banco emissor, que é o Morgan Stanley, a chance de um banco desse falir em 2 anos e meio é pequenininha. Não vou dizer que é inexistente, porque nada é impossível, né? Já tivemos bancos grandes quebrando, o Lehman Brothers, se eu não me engano, né? Lá em 2008, se eu não me engano. Então, assim, quem é que pode pôr a mão no fogo, né? Mas é um banco gigantesco. Então, vamos dizer aqui que vai retornar para o banco, seja o Inter ou o Morgan, somente 6 mil. O banco assumiu o risco, tomou na cabeça. Mas a pessoa, que aqui é o retorno COI, que investiu os 10 mil, vai ter de volta os 10 mil. Mesma coisa no cenário 2, o índice caiu 20%, o COI, a rentabilidade foi zero. O banco emissor vai receber pelos 10 mil que a pessoa investiu somente 8 mil, e mas a pessoa vai receber os 10 mil dela de volta, que é o valor original que ela apostou. Tá? É por isso que eles falam que você tem o risco de rentabilidade da renda variável. Por quê? Porque você pode ter ou não rentabilidade com a segurança da renda fixa. Entre aspas, né, gente? Porque a renda fixa, se você coloca R$ 1.000 num CDB de 2 anos e meio, você não vai pegar R$ 1.000 no vencimento. Você vai pegar R$ 1.000 acrescido da taxa de juros ali que você entrou. Então, vamos dizer que seja 1.300, 1.400, R$ 1.500, ok? Tá? Então, não tem segurança de renda fixa. A segurança, entre aspas, é que você vai ter a sua aposta de volta. Vamos comparar isso com o cassino. No cassino, se você chega para apostar, se você perdeu, perdeu, azar o seu. Aqui não, aqui você não perde o valor apostado. Você, no mínimo, vai ter ele de volta depois de 2 anos e meio, tá? E a rentabilidade da renda variável, como o próprio nome diz, a renda é variável. Então ela pode variar para cima, ela pode variar para baixo, enfim, tá? Só que você não perderia dinheiro neste caso. Somente realmente a falta de reajuste da inflação. Se o índice, né, no cenário 3 ficar no 0 a 0, ou seja, daqui a 2 anos e meio, se ele estiver exatamente o valor que ele estará agora no dia 31 de agosto, não vai trazer nenhuma rentabilidade, não vai trazer nenhuma rentabilidade para ninguém, mas você também tem de volta, né, o seu dinheiro investido aqui, que nesse exemplo são R$ 10.000. Cenário 4, imagine que um índice performance, só que ele performe só 10%, né, nesses 2 anos e meio. Vai retornar aqui para o COI 12%. Então, o banco emissor ele terá aí 11 mil, que são 10 mil investidos mais 10%. Porém, a pessoa vai ter 12%. Por que 12%? Porque é no mínimo 120%. Lembra que tá? Bem, agora aqui tá aqui. No mínimo, ó, participação no cenário de alta. No mínimo, 120%. Tá? Então a pessoa teria aí 11.200. Cenário 5, se fosse 20% que o índice performasse, né? Performasse, desculpa gente, algumas palavras me travam a língua, tá? Retornaria 24% aqui para a pessoa, tá? Então já seriam aí 12.400. Se o índice aumentasse, né, vamos por assim, 40%, retornaria 48% aqui para o investidor, apostador, vamos por assim, né? Retornando aí 14.800 para a pessoa. E se o índice, né, subisse 60%, e aqui, cá para nós, acima de 20%, aqui no cenário de 40%, 60%, já é um cenário muito otimista. Assim como aqui no negativo 40% é um cenário bem pessimista. Mas vamos dizer que geralmente depois de grandes quedas, né, os bons ativos, eles também têm altas subidas. Então vamos dizer que 2 anos e meio é um período bom aí para o mercado se recuperar, para o mundo se estabilizar, não surgir aí nenhuma nova pandemia, nenhum país aí importante entrar em guerra com outro país. Vamos dizer que todo o cenário, ou seja, você teria que estar apostando para que tudo fique positivo,
e aí tivéssemos aí uma performance muito boa do S&P 500, na casa aí dos 60%, você teria 72% de retorno, então os seus 10 mil iniciais virariam 17.200. Quando o valor inicial é alto, o valor final também é alto, né? Mas se a gente, vamos pegar aqui a média, né, da maioria dos pequenos investidores, seria R$ 1.000. Então, você esperaria 2 anos e meio para R$ 1.000 virar R$ 1.720, né? Eu tirei um zero aqui dos 10, tenho que tirar um zero aqui dos 17 mil. Então, assim, gente, vale a pena? É realmente algo para se analisar, tá? Ó, valor mínimo da aplicação, R$ 1.000. Proteção principal, 100% do valor nominal, ou seja, você investiu 1.000, seus 1.000 está garantido. Se você segurar até 5 de março de 2025, que é quando termina. Aqui, ó, vencimento, desculpa, 6 de março de 2025. Tá? Resgate antecipado. Não há resgate antecipado. Eu também comentei isso aqui, né, lá no começo do vídeo. Inclusive falei, né? Quando você consegue vender isso daqui antes da hora, provavelmente você vai tomar prejuízo porque o mercado não está querendo comprar isso aqui. Você está querendo vender, ninguém quer comprar, você vai ter que abaixar o preço. Aqui está dizendo que nem é possível resgatar antecipadamente. Então eu nem sei se seria possível fazer realmente, né, a venda disso, passar isso para frente, vamos por assim, né? Deixa eu fechar esse aqui. Então aqui é um documento do próprio banco, né, do Morgan Stanley, então, um documento de informações essenciais. Então ele coloca aqui, né, que ele é o emissor, ou seja, para você perder tudo, esse banco aqui teria que falir. Difícil, porém não impossível, mas bem difícil, é um banco muito grande. Valor mínimo de captação, que é o banco que tem que captar R$ 1 milhão. Se o banco não conseguir, ó, se ele não conseguir até a data de início, que agora no 31 de agosto, o emissor reserva-se o direito de cancelar a compra. Então, o que vai acontecer se isso acontecer? Nada. Seus R$ 1.000 vai continuar lá na tua corretora do Inter, tá? Quando é que vai iniciar isso? Dia 31. Então, dia 31, se você está interessado, se você quer entrar nisso, você tem que ter lá no mínimo R$ 1.000, tá, na tua conta, para você conseguir comprar. Significa que você tem que esperar dia 31? Não. Eu entrei no aplicativo do Inter, já tem lá o botão para reservar. Você vai concordar com os termos e vai fazer a reserva, tá? E aí você vai ser obrigado a segurar isso até março de 2025, tá? A estrutura possui capital protegido e, na data de vencimento, paga o desempenho positivo do ativo subjacente multiplicado pelo percentual de participação do cenário de alta. Não há risco de variação cambial. Ou seja, você não está correndo risco de perda de dinheiro diretamente falando. Investiu 1.000, no pior cenário possível, quer dizer, o pior cenário possível seria a quebra do banco, né? Num cenário ruim, que é o índice não performando bem, ou até negativamente, você vai ter os seus R$ 1.000 de volta. E aí você terá perdido todo o aumento da inflação se você tivesse, por exemplo, colocado num CDB. Participação do cenário de alta, no mínimo 120% a ser definido de acordo com a condição do mercado vigente na data de início, que determinará a participação em um cenário de alta do ativo subjacente, conforme especificado abaixo. O valor da participação do cenário de alta será especificado na respectiva nota de negociação. Isso aqui que eu não gosto, porque dá a entender que tem algo oculto ainda, que só será determinado lá no final quando você entrar, né? Ó. Então, assim, eles estão colocando no mínimo 120% a ser definido. Então, eu espero que esse a ser definido não seja esse mínimo de 120%, mas sim qual seria o máximo, né? Por quê? Porque não faz sentido você ter menos do que isso. Porque 100% já é teu. Então, na verdade, de lucratividade aqui, está falando só, né, de 20%. Então, assim, não faz muito sentido se eles ainda forem mexer nesse percentual. Eu acredito que vai ser algum máximo que eles mexeriam. Modalidade: investidor com valor nominal protegido na data do vencimento. Não há possibilidade de perda do capital investido na data de vencimento. Então, aqui é uma garantia que a pessoa já tem no começo. O ativo subjacente em questão é o índice S&P 500, conforme eu coloquei no comecinho. Tá? Isso vai ser em reais, tá? Por mais que seja um ativo
do exterior, mas o investimento está aqui, ó, reais, R$ 1.000. Não é $1.000, é R$ 1.000, né? São R$ 1.000, tá? Possibilidades de retorno na data de vencimento. Então, ó, um cenário propício, ou seja, eles estão acreditando, o banco está acreditando, os analistas estão acreditando que o pior já passou e que nós teremos aí alta nos próximos meses e anos, né? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Você parar para analisar, pô, tá, tem banco aí que está confiando que os próximos anos a situação, né, macroeconômica mundial vai melhorar. Isso é bom. Significa, se eles estiverem certos, né, que a gente vai ter um alívio, aí, um sossego, né, nessa loucura que nós estamos enfrentando desde 2020, tá? Então, um cenário propício para eles, né, nas análises que eles fizeram, é de alta. E aqui eles colocam, né, qual seria, né, o retorno sobre o valor nominal. Então, eles estão acreditando que, no mínimo, o retorno vai ser de 120% em relação ao investimento feito agora, né, neste ano. E aqui a variação, tá? Então, seria aí a variação desse índice nos próximos 2 anos e meio, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí tem todo o histórico, né, do SP500 que eu mostrei no próprio site, né, do SP500. Preço inicial do ativo subjacente, exemplo, US$ 4.200, que está bem perto do que estava lá no site, né? E aqui o preço final. Então, né, se tivéssemos aqui preços menores, teríamos variações negativas e o retorno sobre o valor nominal seria zero. Você receberia só o valor nominal. E a partir do momento que nós tivéssemos aqui valores maiores, teríamos aqui, né, uma variação positiva e aqui o quanto no mínimo, né, retornaria aí sobre o valor nominal. Então, R$ 1.000 mais 12%, para quem, né, entrar com R$ 1.000, mais 30, mais 60, mais 120, mais 180. Enfim, aqui são apenas prévias, né? E aqui tem muitas outras informações que é complicado se a gente for ler, o vídeo ficaria imenso. Quem tiver interesse, vocês conseguem baixar isso no próprio site do Banco Inter, né? Na Inter Invest, tá? E é isso, pessoal. Eu particularmente, não sei se é vantajoso. Eu até fiquei assim pensando, de repente o índice retorna bem alto. Só que eu já tenho esse índice comprado pelo ETF. Se eu não me engano é IVVB. Quer ver, ó? IVVB 11. É isso mesmo, ó. E shares, acho que é assim que fala, né? Shares S&P 500. Então já é um ETF que eu tenho, eu comprei 10. Então eu tenho lá 2.400 e pouco, né? E eu comprei quando estava R$ 208. Então eu entrei com R$ 2.080 e hoje, né, se eu quisesse vender, teria 2.400. Já teria aí, né, R$ 320, né? 300 e poucos, 340, né? Porque seria 2.420. Só que assim, aqui eu estou completamente exposto ao índice. Eu não quero vender, não tem data de vencimento. Comprei inclusive dentro da corretora Clear. Eu vou levá-lo comigo, tá? Por muito tempo. Por quê? Porque eu quero, né? Eu quero reverter justamente o prejuízo que eu tive, né? Com o trade que eu fiz em 2021. Foi uma grande besteira, né? Que eu fiz. E eu quero, com isso, ter. Imagine se eu levo aí há muitos anos e isso aqui chega a R$ 500, por exemplo, R$ 700 multiplicado por 10, né? 5 a 7 mil. Então, assim, para mim estará ótimo. Então, como eu sempre estou pensando a longuíssimo prazo, aposentadoria, então eu com 41 anos, eu imagino eu com 60, 65, quanto que esse ETF, né, que eu tenho, essas 10 cotas de ETF, me trariam de retorno. Eu posso, inclusive, comprar mais. Só que assim, pode ser que daqui a 2 anos tenha uma queda drástica, a cota esteja R$ 180, eu paguei 208. O que eu vou fazer? Nada. Só não vou vender. Mas,
Se eu tivesse feito, né, a compra desse COI, eu teria de volta aí os R$ 1.000 investidos. Mas, particularmente, eu acho que compensa muito mais a gente pôr um bom CDB ou em boas ações, em bons fundos imobiliários. Eu, particularmente, acho que fundo imobiliário, por exemplo, aí que está pagando na casa de 15% ao ano, não sei por quanto tempo, né? Pagarão isso, mas o RPR, por exemplo, está pagando 20% ao ano. Eu acho que o retorno vale muito mais a pena. Mas aí eu, né, como eu faria. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né, para alguma tomada de decisão aí, para lógico que cada um tem que fazer a sua análise, né? Eu não sou nenhum consultor autorizado, por isso mesmo que eu sempre coloco, né, esse alerta aqui no começo do vídeo. Mas eu aprendi muito com pessoas, né, assistindo vídeos, pessoas que também no começo não tinham tanto conhecimento, mas sempre compartilhavam a opinião e a gente vai aprendendo um com o outro e assim todo mundo vai crescendo. Então eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Conto com like, conto com a inscrição no canal. O canal ainda é muito novo, mas vamos crescer juntos. Quiserem mandar algum comentário, agradeço, alguma pergunta. Se eu souber responder, vou responder com todo prazer. E conto com vocês, agradeço e tudo de bom.